Olá, bom dia! Nesta sexta-feira, dia 8 de abril, pode chegar, não peça licença, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Você confere nessa edição: Rússia bombardeia estação de trem lotada no leste da Ucrânia. Ao menos 30 pessoas morreram. E aqui no Brasil, greve dos garis chega ao fim. E atenção, Caixa libera hoje consulta de saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS. Você confere agora atualizações sobre o conflito no leste europeu neste 44º dia de invasão da Ucrânia. Cerca de 39 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um ataque aéreo a uma estação de trem na manhã desta sexta-feira. Segundo a administradora do sistema ferroviário da Ucrânia, 2 mísseis atingiram a estação de Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. De acordo com o governador da região, 4.000 pessoas estavam no local no momento do ataque. Elas se enfileiravam para tentar entrar nos trens e deixar a região. Desde o início da semana, a Ucrânia e a OTAN afirmam que Moscou prepara uma nova onda de bombardeios no leste do país. E a situação em Borodianka, que é uma cidade no noroeste de Kiev, que também foi evacuada pelas tropas russas, é muito pior do que em Bucha, onde foram cometidos massacres de civis que causaram comoção mundial. E em Mariupol, o novo prefeito designado pelas forças russas confirmou a morte de pelo menos 5.000 pessoas. A retirada de tropas russas da região de Kiev segue revelando os estragos da guerra. Nesta quinta-feira, autoridades ucranianas anunciaram ter descoberto 26 cadáveres em 2 edifícios bombardeados em Borodianka. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou que a situação na cidade é muito pior que em Bucha, onde no fim de semana foram encontrados dezenas de corpos espalhados pela cidade. O trabalho começou com a análise dos bloqueios em Borodianka. É muito pior lá. Há ainda mais vítimas dos ocupantes russos. E o que acontecerá quando o mundo souber toda a verdade sobre o que os militares russos fizeram em Mariupol? Lá em quase todas as ruas é o que o mundo viu em Bucha e outras cidades na região de Kiev, após a retirada das tropas russas. A mesma crueldade, os mesmos crimes terríveis. Também nesta quinta, o semanário alemão Der Spiegel informou que os serviços de inteligência do país gravaram comunicações de rádio de soldados russos referindo-se a abusos cometidos em Bucha. O conteúdo corresponde às fotos de cadáveres encontrados, que geraram uma onda de indignação e condenação internacional e que vários líderes mundiais descreveram como um crime de guerra. Moscou afirmou que tudo não passa de propaganda promovida por Kiev e que os corpos em trajes civis foram colocados depois que as tropas russas saíram ou chegaram ao local. Em Mariupol, no sudeste da Ucrânia, o prefeito designado pelas forças russas anunciou que cerca de 5.000 pessoas morreram na cidade, assediada há semanas pelo exército russo e aliados separatistas. De acordo com a nova autoridade, de 60% a 70% das residências foram destruídas ou parcialmente destruídas. Os números pelo lado ucraniano são ainda mais alarmantes, indicando que pode haver dezenas de milhares de vítimas civis e que a cidade foi 90% destruída. A ONU suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da entidade nesta quinta-feira. A primeira derrota para o governo de Vladimir Putin foi seguida pela decisão da Europa de suspender todas as importações de gás e petróleo russos e pela OTAN anunciar o envio de armas para a Ucrânia. A Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU por acusações de violações e abusos grosseiros e sistemáticos dos direitos humanos. Desde o início do conflito, imagens e ações que ferem os direitos fundamentais do homem foram realizadas pelas tropas invasoras. A iniciativa, liderada pelos Estados Unidos, obteve 93 votos a favor, enquanto 24 países votaram contra e 58 países se abstiveram, incluindo o Brasil. A resolução expressa grave preocupação com a atual crise humanitária na Ucrânia. A Rússia estava em seu segundo ano de mandato e a decisão afeta diretamente a forma como o país irá gerir suas relações mundiais, já que Moscou sempre foi um dos membros mais expressivos do Conselho e, a partir de agora,
ficará impedido de votar sobre qualquer assunto. Em resposta à ação realizada pela Comissão da ONU, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que continuará se esforçando para um acordo de paz com Kiev. O Kremlin disse que as negociações de paz entre Moscou e Kiev não estão progredindo tão rapidamente quanto gostaria e acusou o Ocidente de tentar atrapalhar as negociações. Na tentativa de bloquear ou até mesmo intimidar as tropas russas, os países membros da OTAN enviarão ainda essa semana uma ampla variedade de armas para a Ucrânia. A iniciativa tem como objetivo aumentar consideravelmente a pressão sobre a Rússia e reforçar a segurança do país invadido. Ao explicar a abstenção do Brasil para expulsar a Rússia do Conselho da ONU, o embaixador Ronaldo Costa Filho disse que a posição teria sido influenciada pela falta de veracidade das imagens, que comprovariam de fato os crimes de guerra cometidos pela Rússia. O embaixador brasileiro confirmou que, enquanto não houver um posicionamento do grupo criado pela ONU para avaliar a situação na Ucrânia, qualquer decisão será prematura. E na quinta rodada de sanções contra Moscou pela invasão da Ucrânia, os países da União Europeia aprovaram um embargo ao carvão russo e o fechamento dos portos europeus às embarcações do país. A nova bateria de sanções é consequência da descoberta na semana passada de dezenas de corpos de civis na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev. As sanções incluem medidas que restringem as exportações de bens de tecnologia de ponta para a Rússia, avaliadas em 10 bilhões de euros, e o congelamento de ativos de diversos bancos russos. Esta é a primeira vez que os membros do bloco aprovam medidas contra o setor energético russo, do qual dependem muitos países da Europa. O bloco importa 45% de seu carvão da Rússia. O embargo vai entrar em vigor no início de agosto. Em Berlim, o chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que as importações de carvão serão reduzidas rapidamente e que as condições técnicas e legais para a importação de gás estão sendo organizadas para vir em quantidade suficiente de outros países, como parte dos esforços da Alemanha para reduzir a dependência energética da Rússia. E agora vamos aos destaques nacionais, porque depois de quase 10 dias de paralisação, os garis do Rio de Janeiro decidiram encerrar a greve. A decisão foi tomada após a Companhia Municipal de Limpeza Urbana apresentar uma nova proposta com melhorias em benefícios para os trabalhadores em audiência de conciliação. Segundo o sindicato, a empresa manteve proposta salarial original, mas aumentou em 6% o reajuste do ticket alimentação. E o governo lançou novas medidas para incentivar a agropecuária brasileira e tentar facilitar a vida dos caminhoneiros. É mais uma etapa da Cédula Rural. A iniciativa é uma nova modalidade de crédito e tem como foco os produtores rurais. O objetivo é liberar financiamento aos produtores que desenvolvem ações sustentáveis no campo. A expectativa do governo federal é aumentar o ganho de capital dos agricultores por meio do desenvolvimento sustentável. A chamada Cédula de Produto Rural é uma parceria do Palácio do Planalto com o Banco do Brasil e pretende investir no setor do agronegócio. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a sustentabilidade deve fazer com que o Brasil tenha a entrada facilitada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eu ainda essa manhã conversava com a ministra da Índia, tinha conversado há poucas semanas com a ministra da Indonésia. O Brasil, a Indonésia e a Índia vão se revezar na presidência do G20 e, ao mesmo tempo, nós estamos também garantindo o nosso acesso à OCDE, ao clube das maiores economias do mundo. E o tema todo era justamente em torno das mudanças climáticas. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova ferramenta deve permitir que os produtores tenham acesso a recursos do governo federal para investir em maquinários agrícolas e desenvolvimento tecnológico em áreas rurais. Ele também ressaltou que segurou a economia brasileira durante a pandemia de Covid-19. A gente vai se adequando, a gente vai buscando cada vez mais, agir de forma correta no tocante a essa pandemia que está acabando. E digo a você, não errei nada sobre a pandemia, tá? Mas tudo bem, não sou médico não. Mas, antes de tudo, sempre busquei zelar pela autonomia do médico.
Para o secretário de Planejamento do Ministério do Meio Ambiente, Fernando Moura, a cédula de produto rural é uma estratégia do governo federal incentivada por países do chamado Primeiro Mundo e que coloca o Brasil num bom cenário internacional. Ainda segundo ele, produtores rurais estão satisfeitos com a iniciativa. Um sonho que o produtor rural tem há muito tempo é de poder monetizar, transformar aquilo que ele sempre considerou um passivo ambiental, agora virou um ativo ambiental. Então, isso foi uma solução interna no agro e nós estamos muito felizes e muito esperançosos que vão pipocar várias dessas CPRs verdes pelo Brasil afora. Você vai obter a redução da sua taxa de juros se você garantir a preservação de áreas verdes além do Código Florestal. A cédula foi lançada em solenidade na sede do Banco do Brasil. Na mesma cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro liberou linhas de crédito para caminhoneiros. Também por meio do Banco do Brasil, o governo federal vai fazer antecipação de frete com juros de 1,79%. A medida deve injetar 8 bilhões de reais na economia. Essa é a terceira iniciativa do governo federal voltada para a categoria. Em fevereiro, a Caixa Econômica Federal lançou um programa semelhante e, em abril, o Palácio do Planalto antecipou um programa destinado à compra de caminhões com mais de 30 anos de uso. O objetivo dos investimentos é ajudar profissionais que passam por problemas financeiros por conta do preço do diesel. O IBGE reduziu a previsão para a safra de grãos deste ano. Apesar disso, o Brasil ainda deve ter colheita recorde. A estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano baixou um pouco pela previsão do IBGE. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola realizado em março, a estimativa é que o país feche 2022 com uma safra de 258 milhões e 900 mil toneladas. O número é 1% menor que o volume previsto na pesquisa de fevereiro. A redução da previsão foi puxada pelas quedas nas estimativas de produção da soja, da primeira safra de milho, da uva e do tomate. Mas, de acordo com o IBGE, mesmo com a redução da previsão de um mês para o outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde este ano, com uma produção 2,3% maior que no ano passado. O recorde anterior foi em 2020, quando foram produzidos 255 milhões e 400 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A área a ser colhida em 2022 deve chegar a quase 72 milhões de hectares. E você vai ver a seguir, Caixa libera hoje consulta de saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS. E ainda, Senado americano confirma Kim Tange como primeira juíza negra da Suprema Corte. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são 8 horas e 48 minutos no horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal liberou hoje a consulta ao saque extraordinário de até R$1.000 do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O crédito dos valores vai ser realizado por meio de conta poupança social digital Caixa Tem a partir do próximo dia 20. Os saques estão permitidos até 15 de dezembro. Também é possível consultar a data de crédito na conta poupança social digital. Se o titular possuir mais de uma conta do FGTS, o saque é feito primeiro nas que são relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo. Em seguida, as demais contas vinculadas, com início também pela que tiver o menor saldo. E agora vamos falar de coronavírus. As mortes diárias por Covid estão abaixo de 300 há 2 semanas. A última vez em que o total de novas mortes ficou acima de 300 foi em 24 de março. O Brasil confirmou mais 250 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 660.973. Também foram registrados 26.502 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.093.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 174 vítimas diárias. A curva
apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 35% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 20.837 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 40% em relação a 2 semanas. E vamos falar agora de vacinação. O país já aplicou mais de 419 milhões e 669 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 176 milhões e 417 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82,7% da população, enquanto mais de 161 milhões e 634 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 75,77% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 81 milhões e 617 mil brasileiros. O número corresponde a 38,26%. 11 milhões de crianças de 5 a 11 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E ainda falando de saúde, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina terapêutica que se mostrou eficaz de eliminar tumores associados ao papiloma, que é um vírus humano conhecido como HPV, que é o principal agente causador do câncer do colo do útero. O estudo divulgado no International Journal of Biological Sciences mostrou que, quando associado à quimioterapia baseada em cisplatina, o imunizante induziu uma resposta capaz de eliminar tumores em estágio avançado de desenvolvimento, sem causar danos ao fígado, aos rins ou induzir perda de peso nos camundongos, ou seja, sem toxicidade. O trabalho foi desenvolvido ao longo dos últimos anos em um modelo experimental de roedores. Os pesquisadores fazem agora a prova de conceito clínica em humanos, que está sendo conduzida no Hospital das Clínicas com pacientes diagnosticadas com neoplasia intraepitelial cervical de alto grau, um estágio anterior ao câncer do colo de útero. A aplicação do imunizante em humanos é feita de forma indireta. Uma amostra de sangue é retirada da paciente e, em laboratório, as células dêntricas, que fazem parte do sistema imune, são isoladas e ativadas in vitro com o imunizante. Ao retornar à paciente por meio de uma injeção, as células dêntricas ensinam o sistema imune a reconhecer e eliminar as células tumorais ou neoplásicas, precursoras dos tumores presentes no colo uterino. Devido ao longo caminho regulatório que deve ser percorrido até o imunizante ser aplicado em larga escala nos pacientes, o método indireto possibilitou a realização da prova de conceito clínica e a validação dos resultados alcançados das 2 últimas décadas de pesquisa. Os testes já realizados sugerem que a tecnologia pode ser aplicada para combater outras doenças crônicas ou infecciosas. Internacionais, o Senado americano confirmou Ketanji Brown Jackson como a primeira juíza negra da Suprema Corte dos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden afirmou em uma rede social que a confirmação é um momento histórico para a nação. A Câmara Alta do Congresso decidiu por 53 votos a 47 Ketanji como um dos 9 magistrados, garantindo que os homens brancos deixem de ser maioria na mais alta corte do país pela primeira vez em 233 anos. O presidente americano Joe Biden afirmou em uma rede social que a confirmação é um momento histórico para a nação. O democrata ressaltou que foi dado mais um passo para fazer com que a mais alta corte reflita a diversidade da América. Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca, ressaltou que é o cumprimento de uma promessa que o presidente fez ao país. Brown Jackson contou com o apoio de 3 republicanos do Senado durante um processo de confirmação cansativo, mas que valeu a Biden a aprovação bipartidária para ser o primeiro candidato à Suprema Corte. A confirmação de Brown Jackson permite a Biden mostrar para os eleitores negros que ele pode cumprir as promessas feitas durante a campanha, apesar da recente derrota de seu governo ao tentar aprovar um projeto de lei sobre o direito ao voto. Em um processo de apenas 42 dias, foi uma das confirmações mais rápidas de um magistrado da Suprema Corte americana.
Na Costa Rica, um avião de carga se partiu nesta quinta-feira ao fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional Juan Santa Maria. Não houve vítimas. As 2 pessoas a bordo estão em boas condições de saúde. O acidente ocorreu quando o Boeing 757 da empresa alemã DHL foi forçado a retornar devido a uma falha mecânica. O avião decolou do aeroporto da Costa Rica com destino a Guatemala. Segundo informações oficiais, a tripulação da aeronave alertou as autoridades locais sobre problemas hidráulicos. Durante o pouso de emergência, o avião derrapou, saiu da pista e se partiu em 2. Após o acidente, foi observado líquido na pista e fumaça devido, segundo os bombeiros, à perda de fluido hidráulico e ao superaquecimento das rodas por dificuldades na frenagem. E atenção, empresários! As pequenas empresas vão receber ajuda gratuita para tirar ideias inovadoras do papel. Em parceria com o Ministério da Economia e o SEBRAE, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores vai selecionar até 300 projetos para receberem capacitação e apoio tecnológico por 10 semanas. O programa é válido para empresas de todo o país. A assistência será gratuita e oferecida por 35 empresas parceiras do programa Ideias. Essa é a 3ª edição do projeto, que já avaliou mais de 620 trabalhos e desses aprovou 415 para assistência. Os empreendedores com projetos nas fases de criação ou modelo de negócio poderão se inscrever na edição de 2022. Cerca de 1/3 das vagas serão destinadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e outros 20% para projetos com impacto socioambiental positivo. Um comitê composto por representantes do SEBRAE, Amprotec e Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia farão a avaliação das propostas. Durante 10 semanas, os projetos selecionados vão receber mentoria, consultoria e suporte online de uma das incubadoras ou aceleradoras credenciadas. Os atendimentos serão individualizados por pelo menos 18 horas. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível na página do programa. Até o fim de 2022, o programa pretende atingir a meta de 1.000 projetos atendidos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ela te esperamos. E agora eu te deixo com imagens da nossa Praça da República aqui do centro de São Paulo, dessa manhã ensolarada de sexta-feira para animar o seu dia. Até mais!